Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora. É uma revista destinada ao público adulto e vamos finalizar o trimestre de 2024 numa alusão ao segundo trimestre. Vejamos, hoje nós vamos falar, portanto, sobre a lição 13, que fala sobre a ressurreição e a vida de Jesus. Desta forma, encerramos aqui o Evangelho de João. São dois capítulos propostos, capítulo 20 e 21, conforme a nossa revista. 20 e 21 está aqui em destaque, e o nosso texto áureo se encontra justamente em João capítulo 20, versículo 27. Eu vou pegar um dos exemplares aqui da Bíblia e vou, portanto, ler para que você possa me acompanhar. Hoje, ao invés de projetar o texto bíblico, como de costume, eu estou fazendo a projeção da revista. Eu vou optar em seguir esse modelo. Por isso, é sempre bom que você, quer seja aluno, quer seja professor da Escola Bíblica Dominical, quer, de repente, secretário ou ainda diretor da IBD, venha sempre ter uma Bíblia em mãos, uma Bíblia impressa como esta, independente da versão utilizada. Esta que eu estou fazendo uso é justamente o capítulo da Imprensa Bíblica Brasileira, tá certo? Imprensa Bíblica Brasileira, vou aqui me localizar, capítulo 20, versículo de número 27, que nos diz o seguinte: Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Que Deus desde já abençoe essa palavra lida, dirigida aos nossos corações em nossa escola bíblica dominical. Na Palestina, era comum visitar o túmulo dos queridos falecidos durante os 3 primeiros dias depois do enterro, pois acreditavam que o espírito da pessoa circulava pelo local. Lembrando que isso era uma crença popular daquela região de uma forma específica. Cada região, cada lugar no mundo vai ter a sua crendice popular, vai ter esses elementos de crenças que são muito fortes e estão arraigados na cultura. Por isso que a gente precisa fazer uma distinção do que é crença e do que é realmente estabelecido pela palavra de Deus como um princípio, isto é, como uma norma que deve ser seguido por todas as pessoas em todos os lugares, tempos e épocas. Dito isto, lembra do caso de que Lázaro, que a gente já estudou aqui, e que Jesus foi no quarto dia? Desta forma, Jesus faz de uma forma proposital, intencional e quebra essa crendice popular. Ou seja, não é à toa que Jesus espera e só vai no quarto dia, justamente para não associar uma coisa de uma maneira indevida, mas ali para revelar o poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Até porque Jesus, de fato, é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não passa, não experimenta a morte nesse sentido, não físico, estou me referindo que não morre, mas ele vai ressuscitar, ou seja, passa da vida para a morte, ou seja, há uma mudança de posição, de lugar, ou ainda de estágio, quando não um estado. Por causa de quê? No Antigo Testamento, durante muito tempo, entendeu-se que com a morte era o fim de todas as coisas. Tipo, morreu, acabou. Eu costumo utilizar a seguinte expressão, beleléu. A pessoa morreu, quer crente ou não crente, vai para o beleléu.
que é essa habitação dos mortos? Acontece que a gente vê uma diferenciação é, no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, todo mundo, quer crente ou descrente, ia para um lugar chamado Sheol, que era o mundo dos mortos. Era um lugar, né, digamos assim, dentro da crença e da concepção teológica do Antigo Testamento, abaixo da terra, porque havia três planos: o plano superior, o plano intermediário, que é esse plano terreno, e o plano inferior. Então, no interior da Terra, vou dizer assim, havia o Sheol, é um local onde havia aqui um lugar destinado para crentes e outro para descrentes. Todo mundo morria, acabava toda forma de relacionamento, não havia condições de nada, de lembrança, etc e tal. Agora, quando chega no Novo Testamento, já ganha uma nova perspectiva por conta da pessoa bendita de Cristo Jesus. A pessoa passa da morte para a vida, ela está no estado de consciência plena, ela está na eternidade com Deus, e vai imediatamente para essa presença bendita de maneira consciente e não está, em hipótese alguma, como algumas pessoas enfatizam, dizendo que há um sono da alma, como se as pessoas estivessem adormecidas. Aliás, a expressão dormir no Senhor refere-se justamente à morte do crente, mas não implica necessariamente que a pessoa está num estado de sonolência, dormindo, etc. e tal. Mas nós temos elementos bíblicos para crer piamente de que a pessoa parte da eternidade, quer com Deus ou sem Deus, mas que a sua consciência permanece. Dito isto, a gente vai avançar aqui na revista por causa de quê? No segundo parágrafo diz: estes dois capítulos de João, que é o 20 e 21, também narram a vitória de Jesus sobre a morte. Por mais que fossem informados, os discípulos não esperavam por essa alegria. Leia bem devagar estes dois capítulos e vá marcando o que lhe chama mais a atenção. E há uma sugestão da parte da autora Nancy Duzilek, é de que o estudante da Bíblia comece a fazer comparação com outros evangelistas. É, por exemplo, consultando Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, com o texto de João 20. Cada um tem o seu estilo, porque os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, ou seja, tem uma maneira semelhante de ver. É como se estivesse vendo de uma mesma perspectiva, claro, ainda com o seu próprio estilo. Em fazendo essas colunas de uma forma paralela, a gente vai ver que é dada uma atenção especial às mulheres que foram no túmulo, a preocupação delas, a corrida de dois discípulos, que aqui ela coloca como possivelmente Pedro e João, a reação de cada um de todos os curiosos ao chegarem ao túmulo e todos os demais detalhes que lhes chamam a atenção, e depois a proposta dela é justamente discutir como entenderam as narrativas e o que mais lhe interessou. Lembrando que cada aluno, cada cabeça, uma sentença, cada um precisa, vou dizer assim, antes de emitir a sua opinião, o que ele concluiu e aquilo que mais lhe chamou a atenção, ele precisa naturalmente ler os textos sugeridos. É possível que haja pessoas que sequer fizeram essa comparação de Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, e na hora quer dar um pitaco, quer dar uma opinião. Gente, a pessoa pode falar naturalmente, mas é bom que fale embasado naquilo que leu, porque a proposta não é simplesmente uma catarse, a pessoa falar por falar, por falar, para se sentir bem, porque ela tem que extravasar, ela precisa de todas as formas dizer alguma coisa. Não é dizer uma coisa ou algo, pelo contrário, é realmente externar, compartilhar aquilo que ela já recebeu da parte de Deus. Então, o ambiente da escola bíblica dominical não é simplesmente um ambiente onde todo mundo tem que falar. Quem disse isso? É um ambiente onde pessoas que já estudaram, já fizeram suas leituras prévias e que busca, inclusive, compreensão de alguns textos não entendidos anteriormente,
tem a oportunidade de, através do professor, ter as respostas bíblicas, respostas que estão necessariamente no próprio texto bíblico, mas que por conta de uma dificuldade na leitura, no entendimento, na concepção, não assimilou, mas o professor, ele vai explicar, porque este é o papel do professor, explicar e não simplesmente ficar lendo a revista e se dar por satisfeito. Aqui, eu já disse anteriormente que não é escola revista dominical, é escola bíblica dominical. A gente estuda a Bíblia. A revista nada mais é do que um auxílio para a compreensão da nossa mente e também para guardar em nosso coração. Além destas observações feitas pela autora da revista, digo, da lição, ela vai dizer que depois poderia, da discussão, das narrativas, observar as reações onde falam sobre as mulheres e justamente como elas lidaram com aquela situação. É bom lembrar que na sociedade a mulher não servia de testemunho, por isso correm para o chamar os versículos. Não bastava as mulheres constatarem com seus próprios olhos que Jesus não estava no túmulo. Era necessário correr e avisar para que homens pudessem validar, vou dizer assim, o testemunho delas. E isto foi o que ocorreu. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que pode? Os discípulos de Jesus não acreditaram nas mulheres? Porque era comum, não bastava simplesmente as mulheres dizerem alguma coisa. Precisava de testemunhas. E neste âmbito aqui da Palestina, naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, portanto, precisava de testemunhas de sexo masculino. Alguém vai dizer assim, isto é um resquício racista, machista, nada disto, é época. A época é diferente, existe um espírito da época, não que é o espírito dando aqui como uma ideia de personalidade. Existe uma maneira própria de pensar, de agir culturalmente, e as coisas vão mudando. E aqui também os discípulos, a gente vai ver eles com as suas surpresas, eles estão surpreendidos, entre outras coisas. Quando fala aqui sobre ao túmulo, a chegada ao túmulo, a gente observa que em João 20, do versículo 1 a 18, vale a pena dar uma pausa, se você ainda não leu o capítulo 20 e 21, fazer a leitura na íntegra e depois voltar a este vídeo, vai narrar justamente a chegada de Maria Madalena, que chora porque seu Senhor não estava lá e ela não sabia o que tinha acontecido. A gente fica assim pensando, como é que pode? Jesus falou que ele ia ressuscitar, estava tão claro, e os seus discípulos, uma alusão aos apóstolos, não, vou dizer assim, lembraram, das palavras de Jesus. Gente, sequer as mulheres compreenderam naquele primeiro momento. Elas foram lá chorar, lamentar, porque o seu Senhor havia sido morto, morto de uma forma muito cruel, como um criminoso da pior espécie, feito maldito na cruz do Calvário. As pessoas escarneceram de Jesus, as pessoas zombaram de Jesus, e era justamente essa pessoa escarnecida, que foi zombada, que era o Senhor delas. Elas não entenderam naquele primeiro momento o que tinha acontecido. Existem coisas que na hora, analisando de uma forma nua e crua, a gente até mesmo friamente emite algum juízo de valor que nós não cometeríamos se nós estivéssemos naquela situação. Se a gente se colocasse no lugar, mas não com a mentalidade que nós temos hoje, porque temos a revelação completa, mas da forma como eles pensavam, como eles entendiam, como eles viviam, como eles vivenciavam este momento, aí sim a gente vai se colocar de igual para igual como ser humano de carne e osso e saber que era perfeitamente comum, ou seja, natural a todo e qualquer ser humano, inclusive para as mulheres. E vi uma pessoa que pensou ser o jardineiro que cuidava
daquele jardim. Você já viu? Ah, será que é o jardineiro? Não é, não era. E a gente vale a pena aqui, então, ler alguns textos, caso você ainda não fez a leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Ou seja, o corpo não estava lá. Quando houve uma voz, por que choras? Ela vai o quê? Se justificar. Mas logo em seguida, aquele estranho a chama pelo nome de Maria. Diz o versículo 9, porque ainda não entendiam a Escritura que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Foi chamado pelo nome de Maria e ela respondeu Raboni, uma palavra aramaica que quer dizer mestre. Aí a autora aqui coloca, já pensou o susto que ela levou? E ao mesmo tempo, quanta alegria, é um misto, é uma fusão de susto, pavor, de espanto com regozijo, com alegria. Mas o fato é que Jesus, diz a partir do versículo 11 até o 18, vai mostrar que a Maria estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, baixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo até então, né, de Jesus, não estava mais no corpo, há uma cabeceira e um estava na cabeceira, um anjo, e o outro aos pés, onde foi colocado o corpo de Jesus, o corpo já não se encontrava lá, e os anjos perguntaram a Maria, né, mulher, por que choras? Respondeu-lhes, porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Que coisa linda! Ela estava em busca do corpo do seu mestre, do seu Senhor. Ao dizer isto, voltou-se para trás e ela viu quem? Viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava com o corpo ressurreto, um corpo que ela não conseguiu identificar o rosto, vou dizer assim, o corpo na hora, e Jesus lhe chama pelo nome, Maria. Note que os anjos, quando se referiram, ou se reportaram a ela, chama pelo nome de mulher, mas Jesus a chama pelo nome. O mestre conhecia a sua discípula muito bem, inclusive pelo seu próprio nome. E disse o texto que ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, aqui no caso, Raboni, Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. A mulher foi a primeira que recebeu a notícia da ressurreição de Jesus. Aliás, as mulheres, desde o primeiro dia do ministério de Jesus, sustentaram o ministério dele. Basicamente, não estou falando que não tinha homens que sustentavam, que enviavam, que davam ofertas, não estou falando que não tinha, mas basicamente, vou dizer assim, a grosso modo, as mulheres que mantiveram e sustentaram o ministério de Jesus, que incluía justamente os seus 12 apóstolos. E quando ela deu a notícia aos discípulos, eles correram ao túmulo para ver se era de verdade, porque tinha sido uma mulher que havia comunicado, e somente uma mulher. Para ter as testemunhas, precisava de pelo menos duas pessoas, e não bastava
ser mulher, tinha que ser dois homens. No capítulo 20, versículo 7, a autora destacou um detalhe extremamente que ela considera importante, quando nos diz: e o que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E ela vai comentar, a Nancy Duzilek, que era costume naquele tempo, quando o dono da casa se sentasse para comer, ele tinha o guardanapo. Quando terminava de comer, deixava o guardanapo na mesa, meio amassado, isso significava que ele já tinha terminado. Mas se chegasse alguma visita ou acontecesse algum imprevisto, o dono da casa dobrava o guardanapo e colocava ao lado do prato, e isso significava para os empregados que ele iria voltar, pois não havia terminado. Foi apenas entender uma emergência. Neste versículo, João diz que o lenço que fora amarrado na cabeça de Jesus estava dobrado em lugar à parte. E a autora faz esse link com o fato agora lido, que foi, portanto, mencionado neste vídeo. Com isso, Jesus deixa claro que vai voltar. Detalhes que encantam as pessoas que são leitoras da Bíblia. Naturalmente que há ocasiões que a gente vai ver que o pão, aquele miolo de pão, era uma espécie de guardanapo, que as pessoas, os ricos, as pessoas importantes que sentavam à mesa, não é sentavam na cadeira, não, não havia cadeira, mas que sentavam, né, reclinavam ali à mesa, eles tinham o miolo de pão para limpar, vou dizer assim, os dedos, e depois feito o uso como se fosse um guardanapo, pegava aquele miolo de pão e jogava aos cachorros domésticos, que eram cachorros limpos, cachorros, né, propícios para aquele ambiente, que era bem diferente dos cachorros, vou dizer assim, sarmentos, doentes e magros que perambulava pelas ruas da cidade. Mas acontece que a gente aqui tem esse elemento conforme destacou a Nancy Duzilek. Enquanto João apenas deu uma olhada para dentro do sepulcro, diz que Pedro entra no túmulo e vê as faixas e as especiarias, que era comum na utilização do preparo do corpo e etc e tal. Caso tivessem roubado o corpo de Jesus, como alguns alegaram, as roupas que eram de linho puro e as especiarias caríssimas também teriam sido que levadas, roubadas ou furtadas, mas tudo estava lá, no seu devido lugar, com exceção de Jesus. A gente sabe, porque a gente conhece a história toda, de que Jesus havia ressuscitado. E ela, uma mulher falando, Nancy Duzilek, vai dizer: isso não deve encher o nosso coração de vaidade, mas reconhecer que Deus ama todos sem distinção e cada pessoa com seu jeito de ser, e o dom dado pelo Espírito Santo se coloca nas mãos de Deus para abençoar o outro. Homens e mulheres são instrumentos de Deus para abençoar a todos, desde que nos coloquemos à sua disposição. Aliás, eu sei que a gente recebe dádivas dos altos céus, até porque o próprio Tiago vai dizer que todo dom perfeito vem justamente lá dos céus. Acontece que a gente recebe uma dádiva do Senhor, que é na forma de um alimento, e se a gente olhar bem, a gente tem motivo de sobra para dar graças a Deus. Temos que ter um coração cheio, repleto de gratidão. Mas acontece que, vez ou outra, a gente tem que fazer um exercício de compaixão e de misericórdia. Olhar para o lado e ver se alguma família do nosso entorno está sem o pão de cada dia. E uma vez que a gente recebeu da parte de Deus de uma forma muito graciosa, é um presente de Deus, não é um merecimento, não tem nada de mérito humano nesse sentido, desse presente, desse pão, desse alimento, a gente precisa, como cristãos, compartilhar aquilo que nós recebemos. A partir da, daquele momento que a gente recebe uma bênção, cheia de gratidão a Deus, olha para o lado e vê se alguma família está sem esse alimento, sem essa provisão, e a gente vai compartilhar com ele, a gente vai ter o real significado do termo bênção. Bênção não é simplesmente receber da parte de Deus, que é algo magnífico, espetacular.
Mas fascinante ainda é você ter esse conceito de receber algo da parte de Deus e compartilhar. Da forma semelhante, Deus envia o seu próprio filho, único filho, filho unigênito, para morrer em nosso lugar. E que aspecto dadivoso, que graça, que ação misericordiosa, cheia de compaixão da parte de Deus, não apenas para comigo, muito menos para com você, mas para com toda a humanidade. Vamos falar agora sobre a aparição de Jesus. É isso mesmo. Quando a gente começa a ler agora a aparição de Jesus, que é mais um tópico, com base em João capítulo 20, versículo 17 a 23, por ser relativamente curto, eu vou fazer a leitura. Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos. Dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e que ele dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes então Jesus, segunda vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Fiquemos com eh, estas porções, esta porção da palavra de Deus, essas palavras da parte do nosso bondoso Deus. Naquela conversa, parece que Maria Madalena, segundo a impressão da autora da revista, Nancy, queria segurar Jesus para ele não desaparecer novamente. Tipo assim, já que o Senhor morreu, graças ao Pai Celestial, o Senhor está ressurreto, vivo, então fica aqui, ou seja, era a forma de fazer com que ele não desaparecesse mais, sumisse. E no versículo 17, ele vai anunciar que ainda não foi para o Pai, mas pede que ela vá e anuncie aos demais: Olha, eu ainda não voltei para o Pai. Vocês se lembram que Jesus tinha dito que ele enviaria outro Consolador, que era necessário que ele fosse aos céus para que, pedindo ao Pai, enviasse o Espírito Santo para estar neles, isto é, habitar dentro deles? Pois bem, Jesus havia dito que ele não tinha ido para o Pai. Logo, o Espírito Santo não tinha sido ainda enviado. E é muito importante porque a parte final que está aqui na Bíblia, os versículos, principalmente 22, é muito mal compreendido. Algumas pessoas vão entender, porque são um pouco apressados, afoitos, de que recebeu o Espírito Santo, então, naquela ocasião. Tipo, Jesus até então não tinha voltado para o Pai e ele vai enviar justamente nesse momento que eles vão receber, os discípulos, o Espírito Santo, justamente naquele momento que Jesus assoprou. Não é desta forma. Vale salientar que João, capítulo 7, versículo 39, vai dizer que Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque era necessário que Jesus fosse glorificado. A glorificação de Jesus compreende a ressurreição, mas também a ascensão. E ele só voltou, né, ao Pai, conforme a gente vê lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Após o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que ele volta para o Pai Celestial, é que a partir daí que a gente vê a outorga do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e ali sim, eles, os discípulos, passam a receber o Espírito Santo e nós temos um momento de transição aqui do período do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do período da lei para o período da graça, de um período singular que não é visto em hipótese alguma por pessoas sérias e honestas, intelectualmente falando, como
um padrão para as pessoas, porque eles vivenciaram dois momentos distintos. E nós já temos os resultados e os efeitos do dia de Pentecostes, de que quando as pessoas recebem é, a Cristo Jesus, automaticamente recebem o próprio Espírito Santo de Deus e etc. e tal. São fases, são coisas distintas que têm que ser observadas dentro desse momento histórico. Vou ler um pouco mais o que ela disse aqui. No versículo 17, que anuncia não foi para o pai, mas pede que ela vá e anuncie os demais. Essa mulher foi a primeira missionária a anunciar que Cristo estava e está vivo, um comissionamento dado pelo próprio Jesus. Naturalmente que não utilizou esse termo aqui, missionária, mas está implícito, porque ela foi enviada. O missionário é alguém que é enviado por Deus para determinado local e que vai exercer o ministério que recebe de quem? Do próprio Senhor. A pessoa não tem, vou dizer, uma carreira solo na obra de Deus. Até o ministério que ela recebe não é dela mesma, da pessoa em si, é do Senhor. Tudo que a gente recebe é do Senhor. Recebemos dons espirituais para edificarmos a igreja, mas esses dons são concedidos de acordo com a soberania de Deus e também de uma maneira graciosa. Nós temos na outra página, enquanto as mulheres vão ao túmulo e se encontram com Jesus vivo, os discípulos se reúnem às portas fechadas com medo das autoridades, pois se mataram o líder, matá-los era questão de tempo. Essa, o scan foi feito aqui por mim, eu digitalizei no celular, não ficou muito bom, mas eu consigo fazer leitura e caso você tenha revista impressa, não vai ter dificuldade. Mas eu vou manter assim a leitura da forma que está aqui. No versículo 19, lemos que a porta estava trancada e Jesus se coloca entre eles e diz: Pai seja convosco. Ou seja, Jesus ressuscita, o corpo dele ressurreto, consegue, vou dizer assim, tem uma capacidade de passar, inclusive, pela porta, ou seja, não tem uma limitação física. Esta é a informação que nós temos. Jesus se coloca entre eles e fala: Pai seja convosco. E a pergunta é: por onde entrou? Como entrou? O que Jesus o Jesus que aparece nessa sala trancada é o Cristo que foi crucificado, ressuscitado dentre os mortos e mostra as mãos e os pés com a cicatriz. Nesse caso aqui, as cicatrizes, mesmo sendo o corpo ressurreto, ainda estavam, e é importante justamente para os discípulos, não para nós. Porque se tivesse cicatrizes ou não, já com o corpo já ressurreto, não faria diferença alguma, porque o que interessa-nos é que ele tenha ressuscitado. Ele não é um Senhor morto, é um Senhor vivo e ressurreto. Ressurreto e vivo. Mas para os discípulos era necessário, sim, a gente fica observando que tivessem essas cicatrizes ali, ainda que aquelas cicatrizes não fossem necessárias. Não eram necessárias, mas o momento exigia, e apesar desse corpo ressurreto, e que sem uma limitação física, por exemplo, ainda assim, Jesus mostra a eles as mãos e os pés com as cicatrizes. No versículo 21, Jesus, pela segunda vez, fala: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois vai dizer, e sopra sobre todos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Sobre este item eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Mas eu quero ainda voltar aqui a essa expressão: Pai seja convosco. É, existe na comunidade evangélica o costume de alguns arraiais darem saudações no dia a dia, como Pai do Senhor. Eu me converti na década de 90, tenho cerca de 31 anos, 33 anos de batismo, somente como batismo, mas já frequentava o meandro evangélico há anos antes, né, bastante tempo, dos 48 anos que eu vou fazer agora em agosto, 48 anos de vida, 47 agora, portanto, pelo menos, deixa eu ver, com 40 anos eu estou
no meio evangélico, não apenas no segmento da ala chamada tradicional ou da igreja histórica, mas também do pentecostalismo, das igrejas pentecostais, as quais frequentei bastante, principalmente na minha adolescência, início de juventude, e ainda hoje mantenho ótimas relações com os nossos irmãos em Cristo. Mas era comum, era costume, né, de alguns grupos falarem paz do Senhor. Eu lembro que quando era adolescente, morava numa região praiana e era por hábito, né, usarmos bermudas, pelo menos nós das igrejas chamadas tradicionais, nós não tínhamos esse costume ou uma norma, né, tocante à vestimenta nesse sentido. Agora, eu conheci alguns irmãos, inclusive não apenas anciãos, mas gente mais nova, adulta, que só usava bermuda, só usava calça, não fazia uso de bermuda. Então, cada caso era um caso, né? Assim, ia depender muito da pessoa. Mas quando eu ia nas igrejas, né, pentecostais da época, ali do meu bairro, tinha muitos amigos, irmãos, pessoas bem próximas daquela localidade, mas quando eu estava de bermuda, via de regra as pessoas, algumas delas, não todas, claro, não dava paz do Senhor. Tipo, bastava eu estar de bermuda, não me dava paz do Senhor. Por educação, quando as pessoas que me davam, independente de estar eu vestido de calça ou não, ou de bermuda ou não, não vem ao caso, mas eu retrucava com educação. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Embora a saudação normal é você dizer um bom dia, questão de civilidade, de urbanidade, né, responder bom dia, né, boa tarde, isso é questão, nossa, de educação. Mas eu lembro que certa vez eu chegando para uma pessoa até mesmo próximo do meu relacionamento, membro de uma outra denominação, e eu falo assim, bom dia, e ela fala assim, crente que é crente não dá bom dia, dá a paz, uma referência à paz do Senhor. Aí eu falei assim, então fique com um bom dia cheio de paz. E isso aí, defini, já tinha dado tanto o meu cumprimento inicial como um bom dia, mas depois emendei e falei, então, é, tenha um bom dia, cheio de paz, e fui embora. Mas algumas pessoas diziam, não, você dá paz. Se a pessoa não lhe retribuir a paz, pode deixar que a paz dela, que seria para ela, vai voltar para você. Então, logo você vai ter uma paz dupla, ou vai ficar cheio ou repleto de paz. Para com isso, gente. A questão de você saudar os outros irmãos de outras denominações, é uma questão de civilidade. Nós somos seres gregários, vivemos em sociedade. Aliás, nós somos rebanho, ovelhas de um só rebanho. Temos um só pastor, um só Senhor. Mas temos, evidentemente, as placas nacionais, as igrejas locais, as quais devem ser respeitadas. Tem gente que fala assim: ah, nós não precisamos de uma placa denominacional. Quem disse isso? Se não é necessário, então retira a placa da sua denominação na sua igreja. Mas ninguém faz isso. Num evento mais recente, eu estive me identificando como pastor da Igreja Batista, e logo depois, uma outra pessoa, também pastor na comunidade em questão, disse assim: eu não tenho nenhum rótulo, eu não sou de nenhuma denominação em si, mas e tinha um ministério específico com nome e tudo. Eu sou de Jesus. Tem gente que quer lacrar com uma forma, assim, até mesmo deselegante. Acha que eu sou de Cristo. Tem gente que se gaba, por exemplo, assim, você não pode dizer que você é da Igreja Batista, tipo, eu sou um cristão, eu chamo assim, eu sou um cristão batista. Ou eu sou batista, mas antes de tudo eu sou um cristão. Ah, ser batista não salva. Claro que não salva, só Cristo salva. Mas tem gente que fala que você não pode utilizar, por exemplo, essa expressão, dizer, eu sou um batista. Mas, independente se ainda que ele não diga que ele é um assembleiano, que ele é um congregacional, um metodista, um anglicano, um luterano, da IURD, né, da Igreja Universal, que é da Igreja X, da Igreja Y, mas ele se gaba, mas eu sou pentecostal. Ué, quer dizer que eu, Gustavo, não posso me identificar em algum momento como um batista, mas ele se arvora e se gaba de dizer que é um pentecostal ou neopentecostal, quando não um tradicional.
Ou ainda o chamado calvinista, ah, porque eu sou calvinista. Para com isso, gente. A questão de rótulos, quem cria somos nós. O importante é que a gente tenha essa consciência de que existe um só rebanho, um só Senhor, e nós temos o sumo pastor, e todos nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, fazemos parte de um só povo. Nós somos um em Cristo Jesus. Não obstante, nós vamos ter, por inúmeros fatores, é, diversas, quando não dezenas e centenas de denominações espalhadas no Brasil e mundo, mas enfatizar essa unidade em torno do nome de Jesus, desse sumo pastor. Agora sim, vou me deter um pouquinho sobre esse versículo 22. E havendo dito isto, assoprou-lhes e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Está aqui, não está muito legível, mas como eu estou é, já tinha lido anteriormente, recebei o Espírito Santo. O que a autora diz é o seguinte: Jesus coloca nas mãos dos discípulos a responsabilidade de serem enviados a todo mundo e pregando a salvação em Cristo Jesus. Já tinha dado a Maria Madalena, no versículo 18, e agora repete aos homens. E tarefa de todos, é tarefa de todos os homens e mulheres, é, todos e mulheres. Ok. Mas recebei o Espírito. Recebi o Espírito Santo. Quer dizer que Jesus recebeu, os discípulos receberam o Espírito Santo aí? Não. Tem gente que diz assim: aqui recebeu o Espírito Santo e no dia de Pentecostes receberam a chamada segunda bênção. Nada disso. Note e preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus ainda não tinha voltado ao Pai, logo ele não enviou o seu Espírito. E se recebeu o Espírito, primeiro, aqui a ideia de chamar a atenção dos discípulos, despertá-los para a recepção que aconteceria quando ele fosse glorificado, porque a condição era o Espírito seria dado ao ser glorificado, que implica a ressurreição e a ascensão dele. Logo, Jesus ainda não havia subido, eles não receberam o Espírito. Mas se alguém tem mais dizer assim, não, eu discordo de você, Gustavo, porque aqui eu creio pela fé que receberam o Espírito Santo. Aí você vai criar uma outra dificuldade. E qual é o problema? Tomé, o apóstolo, não se encontrava aqui. Então quer dizer que Tomé ficou de fora? Logo, ó, um apóstolo ficou de fora? Não recebeu o Espírito? Se você entender que recebeu aqui, você está dizendo automaticamente, não vou entrar agora em pormenores, que eles não tinham Espírito, ok? E que receberam aqui uma vez, a primeira vez e vai receber uma segunda porção, vou dizer assim, a chamada segunda bênção, um batismo do Espírito Santo posterior à conversão, querendo associar uma coisa com a outra, mas como se fosse uma segunda recepção. Mas aí Tomé lá, porque Tomé estava lá, ele recebeu então lá pela primeira vez. Gente, não venhamos fazer uma confusão. Aqui, repito, vou dizer assim, um anúncio, digamos assim, profético, uma anunciação profética de que eles receberiam o Espírito Santo e Jesus sopra sobre eles, e para lembrar e despertar dessa forma chama a atenção, mas de fato aqui eles não receberam. Quando é que eles receberam? Somente em Atos 2, após a glorificação, ressurreição, que implica ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Dito isto, a gente pode continuar só essa parte aqui, vou fazer a leitura. Tomé não estava na festa, então, se Tomé não estava na festa, destaco aqui, ó, está lá no versículo 24 até o 31. Se você acha que eles receberam o Espírito Santo, naquela ocasião, você vai ter que convir que Tomé não recebeu. Aí você vai ter uma dificuldade enorme, né? Ó, Tomé não estava na festa. E não é uma pessoa qualquer, é um dos apóstolos. Ele não estava. Todos estavam reunidos e participaram daquela alegria de ver Jesus e conversar com ele, mas Tomé não estava presente. E João
não diz a razão, não disse aqui. Quando conta o acontecido, Tomé não acredita, e se fosse hoje, ele diria: estão brincando comigo? Fala a verdade. Era ele mesmo? Jesus aparece uma segunda vez, uma semana depois, e agora Tomé está presente, e Jesus declara novamente: Paz seja convosco, e fala para Tomé colocar as mãos em seus ferimentos, e a famosa frase: Porque me viste, creste. Bem, bem-aventurados os que não viram e creram, porque nós vivemos não pelo que vemos, mas pela fé. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: ter fé quando não há milagres é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. A gente tem uma geração, e a geração passada não foi diferente, uma geração que gosta muito de ver as coisas, ver inclusive sinais, prodígios, milagres, e vão atrás desses sinais quando deveriam literalmente viver por fé. Que os sinais, os milagres, as manifestações da parte de Deus, esse mover divino, sejam consequência de uma vida de fé, mas não o contrário. Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos. Muitos outros sinais aconteceram para a alegria de todos. E João vai terminar o versículo 31 afirmando que escreveu para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenham a vida eterna. A razão, vou dizer aqui, dos sinais, tem essa palavrinha aqui, a razão dos sinais, eu vou destacar aqui no texto, pelo menos está legível, de outros sinais, não somente dos outros, tá, gente? Mas desses sinais que estão aqui, que menciona na Bíblia, não era simplesmente chamar a atenção para os sinais em si, mas chamar a atenção, porque o sinal, semeion, no grego, aponta, sinaliza para aquele que é maior do que o evento, aquilo que é ocorrido. Ocorre um milagre. Quem é que realiza o milagre? No caso, Deus, aqui na pessoa de Jesus. Então, o sinal chama a atenção para Jesus, ou para Deus, não para o milagre, o sinal em si. E é isto que João enfatiza o tempo inteiro. João, ainda no capítulo 21, a gente pode abordar aqui, e a gente vai começar o capítulo 21, e a gente vai trabalhar ainda algumas coisas. Eu peço que você, se não leu, você possa fazer a leitura deste capítulo, se não leu, para que você tenha uma compreensão melhor. Eu vou dar essa pausa para você e a gente volta já já. Muito bem. Este capítulo começa com a expressão depois disso, como se alguém acrescentasse algo ao que estava escrito. Na língua portuguesa, a expressão tem vários significados, como além disso, ainda mais, por outro lado, também, também, a partir desse tempo, a partir dessa época. E a autora vai citar, os comentaristas bíblicos colocam o capítulo 21 como um apêndice, e que João, na realidade, terminou a sua narrativa no capítulo de número 20, porque fala: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e a outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes: Nós não também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, eles voltaram às suas atividades de pescadores, e se foi João ou um apêndice de outro escritor, o que importa é que a narrativa da pesca maravilhosa e a restauração de Pedro são acontecimento importante.
essa questão de apêndice, de ser realmente um texto de João ou não, nesse evangelho como nós concebemos e conhecemos, na verdade, é, aqui não é que é de menor é de menor importância devido ao fato de nós termos uma narrativa muito relevante para a gente ver o que sucedeu depois com Pedro. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com alguns textos que são tidos como acréscimos, né? Tido como acréscimos. E não é somente isto, dentro da Bíblia, existe a chamada interpolação, quando o tradutor ele coloca algumas palavras por conta própria, tentando ajudar o leitor, ele faz isso nas melhores das intenções. Há textos realmente como Marcos 16, até o versículo 8, é a parte dos originais. A gente sabe que existe o versículo 9 e até o 20, uma parte que foi um enxerto colocado ali para tentar, vou dizer assim, preencher um vazio, porque até então tinha que terminar, tinha que concluir. E espera-se algo, e temos hoje pelo menos 4 terminações finais de Marcos. E quando você fala isto, as pessoas acham que isso é absurdo, porque os estudiosos são pessoas desocupadas, querem achar chifre na cabeça de cavalo, nada disso. São pessoas sérias, pessoas competentes que analisam a evidência externa e a evidência interna dos manuscritos. Lembrando que nós não temos manuscritos originais. Tem uma Bíblia em língua portuguesa, até recente, a edição, que diz assim, é, aqui nesse caso, a imprensa bíblica brasileira, ela, deixa eu ver se tem algum enunciado, aqui não tem, né? Aqui não tem, mas algumas versões diz assim, de acordo com os melhores textos, né? Grego e hebraico, ok? De acordo com os melhores manuscritos, que são vários, mas que nós temos dois antigos e completos, vou dizer, mais bem preservados, o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos. Mas, além disso, nós temos muitos outros manuscritos que são também utilizados por diversas editoras e até mesmo sociedades bíblicas ao redor do mundo. Nem todo mundo, nem todas elas, vão utilizar justamente o mesmo texto. Tem um texto recebido, tem um texto majoritário, tem um texto crítico, e a gente precisa saber, poderia, de repente, fazer uma pesquisa sobre qual texto aquela sociedade bíblica está se pautando. Mas nós não temos, vou dizer assim, é, uma unanimidade nesse sentido. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica maravilhado com a Bíblia Sagrada, e a gente compreende que a Bíblia, como a mensagem em si, espetacular e destina-se à humanidade. Mas existem esses pormenores que eu não vou entrar aqui, mas que são realmente assuntos de real interesse e precisam ser levados a sério com bastante assim, seriedade, de uma forma muito criteriosa. Se é ou não, a gente não vai entrar no mérito, eu também não vou entrar no mérito, eu teria que estudar um pouco mais, me aprofundar, fazer pesquisas para emitir uma opinião. Mas, de qualquer maneira, a gente concebe a Bíblia como palavra de Deus, a gente tem esses acontecimentos que são muito importantes, que vai mostrar que eles voltaram à atividade como pescadores e não tiveram êxito. Mas, na sequência, a gente vê aqui no tópico do versículo 21, capítulo 21, versículo 1 até o 14, que houve uma pesca maravilhosa. Vamos ler o que diz a autora. Pescar era a profissão dos discípulos, nem todos, é verdade, mas a maioria, né, eram pescadores, se tornaram depois pescadores de homens, era a sua fonte de sustento, portanto, eles que conheciam o mar, o melhor horário e local onde havia mais peixe era muito conhecido por aqueles que estavam perto do mar de Tiberíades. Era noite e Pedro resolveu pescar e os outros vão junto. Era, era natural. Jesus, mesmo tendo ressuscitado, não tinha voltado para o Pai, apareceu primeira vez, segunda vez, deu instruções, sim, é verdade, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mas o que eles vão fazer?
Como que eles vão viver? E foi natural que Pedro voltasse à pescaria. Então a gente não tem que recriminar Pedro. É muito fácil falar quando a gente não está no lugar, mas quando a situação acontece conosco, é que nem uma situação de um acidente, de acidente de trânsito. Se você não é motorista, não é habilitado, portanto, você não faz esse exercício da direção no dia a dia, você, quando se depara com um acidente, por mais simples e bobo que você veja, como é que pode? Poderia ter sido evitado. O motorista ou a motorista deu bobeira, não era para ser. Tinha que ter feito algo, tinha que ter reagido dessa forma, daquela outra, na direção, na manobra. Falar é fácil, falar, ou seja, só quem é habilitado e está na direção de um veículo sabe dizer o grau de responsabilidade que é hoje dirigir, porque o carro acaba sendo até mesmo uma arma, entre aspas, na mão de todo e qualquer cidadão que tem a habilitação e o veículo, porque você acaba matando pessoas no trânsito, quando não, deixando algumas delas bem debilitadas, com fraturas, toda quebradas, as pessoas vão ter que colocar pinos, né, etc e tal, então é realmente algo muito preocupante. Mas emitir juízo quando você não dirige, quando você não é habilitado e você não sequer pega no volante de um veículo, é muito fácil. Falar, viu só? Fala que bobeira. Se fosse eu, se fosse você, nada. Entendeu? Porque você não dirige, você não é habilitado. Então tem muita coisa disso. Às vezes a gente coloca muito o dedo, né, vou dizer assim, nos rostos dos personagens bíblicos. Ah, se fosse eu não faria isso. É porque a gente não está lá. Mas o fato é que quando o dia amanheceu, eles não tinham conseguido absolutamente nada. Jesus aparece, mas eles não reconheceram Jesus. Olha só, Jesus apareceu uma vez, duas vezes, eles não reconhecem Jesus. Os homens pescadores ouvem a sugestão do mestre de lançar a rede mais do lado direito e eles o fazem, obedecem nesse sentido à ordem de Jesus. E era tanto peixe que tiveram que arrastar por 90 metros todo aquele peso. Essa é a medida aproximada. E contaram e eram 153 grandes peixes, ou peixes grandes, conforme aqui, 153 peixes pesados, e a rede não se rompeu. Que coisa maravilhosa! Por causa da palavra de Jesus em direcionar aquela pescaria. Esse é um fato que pode nos sugerir que a rede do Evangelho nunca se romperá e que não há limite para o número de pessoas convertidas a Jesus Cristo. Ao chegarem a um lugar seguro, já havia uma pequena fogueira e pão, e Jesus, mais uma vez, faz a alimentação com pão e peixes. Naturalmente, que o corpo de Jesus ressurreto não é limitado à questão física do espaço e do tempo também. Ele não necessita de se alimentar para ter uma recarga de energia corporal, mas ele tem essa condição, essa capacidade de alimentar-se sem ser necessário. É um corpo, vou dizer assim, extraordinário. Jesus faz esta alimentação, foi a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. A primeira vez, repito, sem Tomé, a segunda com Tomé e a terceira com Tomé também. Tomé estava no seu devido lugar junto com os demais apóstolos e também com a pessoa bendita de Jesus. Eu vou agora só fazer a leitura, uma questão de tempo. Esse texto relata uma conversa séria de Jesus com Pedro. A conversa a gente já sabe de cor e salteado, esta é a grande verdade. Terminado o jantar, Jesus pergunta a Pedro, que chama ali de Simão, filho de João, tu me amas mais do que eu estes? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, cuida dos meus cordeirinhos. Eu não vou aqui. O mais importante aqui, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. O mais importante aqui é que Jesus, apesar da negação de Pedro lá atrás, mas não um remorso, mas um arrependimento sincero, Deus ainda franqueia a Pedro uma oportunidade. Deus é o Deus das oportunidades, uma referência aos seres humanos. A gente tem inúmeras possibilidades de se reerguer. Caiu, a gente levanta. Como se diz lá no Antigo Testamento, o justo pode cair 7 vezes, mas todas elas se levantará, porque o Senhor que vai soerguer, que vai levantar
à pessoa, vai dar força, vai dar condição e, sobretudo, a oportunidade para se levantar. Jesus perguntou mais duas vezes e a resposta foi a mesma. Só que na terceira, Pedro já estava perturbado com a insistência de Jesus. Alguns comentaristas dizem que, como Pedro negou Jesus três vezes, Jesus lhes faz a mesma pergunta três vezes. Antes negou três vezes, mas agora por três vezes afirma enfaticamente. Se procede ou não, isso é de menor importância. O que é realmente relevante é que Jesus confiou a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Tenho lá a palavra amor, né? Tu me amas, Jesus vai utilizar filéu. Ora, tem a questão do agape, do amor filéu. Aqui, na verdade, no texto, praticamente são termos intercambiáveis, como em toda a Bíblia, referência ao Novo Testamento. Mas eu tenho, se não me engano, até um vídeo sobre agape, filéu, eros, e tem um outro termo para amor, mas que é do grego clássico, que é o storge, que não entra aqui no caso. Mas geralmente agape e filéu são termos intercambiáveis, ou seja, são colocados como se fossem sinônimos, não tem essa conotação que a gente fala, porque sempre o amor agape ou ágape, como algumas pessoas falam, é, é um amor especial. Ali no texto bíblico vai tendo assim, vai tendo essa troca intercambiável e esse intercâmbio sem nenhuma conotação, sem nenhuma distinção, melhor dizendo. E na Bíblia não tem, a gente às vezes ou outra a gente fala assim, os três amores, né? Tem um livro chamado do C.S. Lewis, Quatro Amores, que fala sobre agape, filéu, storge e eros. Storge é que significa amor, mas é grego clássico, não era utilizado naquele período da Palestina, na época de Jesus. Mas temos o quê? Temos ainda eros. Então temos pelo menos três termos para amor. Acontece que na Bíblia, no Novo Testamento, nós só encontramos agape e filéu. Eros não entra, storge, que era do grego clássico, muito, muito menos. Então, na verdade, a gente só vai ver esses dois termos de uma maneira, como eu disse, intercambiável, desculpa a repetição, mas esta é a grande verdade. E concluímos dizendo que, nos versículos 24 e 25, João dá testemunho de Jesus, que não é só o Filho de Deus obediente, e o Senhor ressuscitado, mas também a palavra encarnada, aquele por quem, pelo meio de quem o universo foi criado. Um ministério realizado em 3 anos, com tantos acontecimentos, e se todos os seus efeitos fossem escritos, de fato seria uma grande biblioteca. E ela pergunta: já pensou se tudo que Jesus realizou fosse escrito? Quantos livros teríamos e quantos megabytes para anotar tudo? Pedro é restaurado. Eu pulei, então, não, já trabalhei, e entre nós tem aí as perguntas, duas perguntas que eu vou deixar para que você possa responder. Até o nosso próximo trimestre, com novas lições, um novo livro, uma nova etapa, e que você seja grandemente abençoado pela palavra de Deus. Fique com Deus e até mais, e acompanhe não apenas os vídeos da EBD Online, mas também os demais vídeos.